O cajado do comando. Você é bem-vindo, bem-vinda aqui a mais uma meditação da poderosa Palavra de Deus. Hoje nós vamos ler e meditar o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo 6, versículos do 7 ao 13. E a Palavra de Deus nos diz o seguinte: Naquele tempo Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: Quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. No Evangelho de hoje, Jesus convida os discípulos a saírem em missão, mas saírem em missão de maneira, até que com os nossos olhos humanos, olhando essa situação, de maneira despreparada. Não é verdade? Jesus aqui pede para eles saírem sem dinheiro, sem 2 túnicas. Parece que eles estavam saindo despreparados para uma missão desafiadora, porque o Evangelho vem mostrando aqui para nós que eles encontrariam espíritos impuros, por isso foi dado para eles poder de expulsar esses espíritos, mas muito pelo contrário. Por embora parecesse que eles estavam despreparados, existia alguém e existe alguém que acompanha cada um daqueles que saem em missão para Deus, que é o próprio Deus. E hoje, mais do que especial, o próprio Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós nos acompanha em cada missão que nós fazemos para Ele, para a honra e glória do nome dEle. E é exatamente isso que acontece. Jesus pede para os discípulos irem, mas aqui eles não deixam necessariamente tudo para trás. Eles levam alguns itens, como sandálias, uma túnica, um cajado, e aqui hoje nós vamos falar sobre esses 3 itens: a túnica, a sandália e o cajado do comando. O que seriam esses 3 itens? Vamos começar pelas sandálias. A representação de sair com sandálias aqui naquela época era de fato de sair, de ir adiante, de entrar em ação. E você pode até concordar comigo em um detalhe. Hoje, uma das coisas mais difíceis de se acontecer conosco é de sairmos em ação. Talvez porque, mediante a tanta tecnologia, tanta informação que chega até os nossos olhos, nós estamos ficando paralisados por meio de viver uma vida passiva na qual nós nem saímos mais em ação. O mundo tem nos conduzido cada vez mais a pensarmos apenas no nosso próprio umbigo e deixarmos de sair em diante, de sair em busca de ajudar aqueles que precisam dessa ajuda de Deus. É só você perceber. Provavelmente, na igreja que você frequenta, todos os finais de semana estão lá as mesmas pessoas. Dificilmente, hoje, nós saímos em missão, indo por aí, convidando as pessoas para fazerem parte da Igreja de Cristo. Percebe como cada vez mais nós estamos sendo paralisados, engessados na ação e ficando reclusos dentro da nossa própria fé, dentro da nossa própria convicção? Esse é só um dos detalhes que eu quis trazer aqui para você ver. Mas vamos prosseguir. Nós falamos então das sandálias, o ícone de ir caminhando, de sair em ação, de sair em missão. Agora a túnica. A túnica aqui representa um objeto de cotidianidade. O que é esse objeto do cotidiano que nós vemos aqui? A túnica é um objeto que representa as coisas diárias, coisas simples. A nossa vida ela é simples. Para analisar. Jesus, ele viveu 32 anos, 30 anos, vamos dizer assim, numa vida normal, em algo sem coisas extraordinárias. Depois, quando ele começou a sua missão, o seu ministério, que as coisas extraordinárias de Deus começaram a aparecer para as pessoas diante dos olhos dela. Por isso, Jesus convida os discípulos a levarem uma túnica, porque eles precisavam das coisas cotidianas e nada de extraordinário para anunciar a palavra de Deus para aqueles que eles encontrariam no caminho. Mas preste atenção, quando eles foram convidados a sair em missão, Jesus entregou sobre eles poderes sobrenaturais para que o extraordinário começasse a acontecer na vida daqueles homens e na vida de quem eles encontrariam pelo caminho.
Então aqui nós já vemos as sandálias, que é o objeto de entrar em ação, de sair em missão. Vimos aqui também a túnica, que é um objeto do cotidiano, algo simples, sem muitas coisas extraordinárias. E agora nós vamos ver sobre o cajado do comando. O que é o cajado do comando? Lá no Antigo Testamento, a representação do cajado era o poder de Deus entregue nas mãos dos homens. Por isso Jesus diz para os discípulos levarem o cajado com eles, porque isso determinava que a ação de Deus e o poder de Deus estavam sobre aqueles homens, e eles precisavam utilizar desse poder por meio do nome de Jesus e da autoridade de Jesus para realizar os prodígios que Jesus tinha passado para eles, que era expulsar os demônios, que era curar os leprosos e vários outros que estavam enfermos pelo caminho que eles encontrassem. Esse é o cajado do comando. É o poder de Deus nas mãos dos homens, principalmente hoje, por meio da fé em Jesus Cristo, que nos condiciona e nos entrega a agirmos na autoridade de Jesus por meio do nome dele. E então, nós temos aqui os 3 itens indispensáveis para cumprirmos o nosso chamado, a nossa missão de sair e evangelizar as pessoas, de falar de Deus para elas e sobre o reino de Deus para aqueles que ainda não conheceram a verdade da palavra de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Nós precisamos sair em ação, deixar de lado a passividade, nós precisamos usar das coisas simples para evangelizar e nós precisamos reconhecer que o poder de Deus está sobre nós por meio do nome de Jesus, com a autoridade que Ele entregou para que nós possamos agir no nome dele. Que você use esses 3 itens para cumprir o chamado exclusivo que Deus tem para você, de falar sobre Ele, de falar para Ele, para as pessoas no seu dia a dia, no seu cotidiano. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje mais uma vez. Amanhã, se Deus quiser, a gente se encontra novamente. Um grande abraço para você e até mais!